Paulo que nos antecedeu aqui, Jorginho, amanhã não tem aula, é feriado. Glória a Deus. É isso aí. Então hoje o culto pode até que horas, Paulo? Até meia-noite, Paulo? Hoje pode até meia-noite, que amanhã é véspera de feriado. Quem vai trabalhar amanhã, dá um glória a Deus aí, só para saber. Bastante gente vai trabalhar aqui, hein? Glória a Deus, igreja de gente trabalhadora, que bênção. Deus abençoe você que vai trabalhar. Então não vamos até meia-noite, não. Como tem gente que vai trabalhar, pastor Edson, vamos até às 11. Meus irmãos, dando então sequência à nossa série de mensagem, Quem Somos, hoje eu quero ler com você um texto bíblico na primeira carta de João. Primeira carta de João é o seu capítulo de número 3. Eu quero acompanhar pela versão NAA. Nós vamos ler só a primeira parte do versículo, até o ponto final ali, irmã Nicole. Nos auxilie, por favor. Primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo 1 até o ponto final. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade. Senhor, nós somos seus filhos, ó Senhor, e chegamos a Ti neste momento em oração, pedindo. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Venha nos consolar, venha nos exortar e venha nos edificar através da Tua palavra. Jesus, a palavra é Tua, a igreja é Tua, eu sou o Teu, Senhor. Então fala conosco, Senhor, nos fortalece, que nesta noite nós possamos sair daqui, Senhor, com mais fé, porque ouvimos a Tua palavra de Deus. Que nós possamos sair daqui, ó Senhor, regozijantes e alegres, ó Senhor, porque a Tua palavra, ela nos consola e nos edifica. Em nome de Jesus, ó Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Quem somos? João, em sua carta, ele vai dizer quem você é. Quem nós somos? Nós somos filho de Deus. E por que nós somos filho de Deus? Porque com um grande amor, o Pai tem nos concedido essa dádiva, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. E de fato, irmãos, de fato, você é filho de Deus. De fato, nós somos filho de Deus. E não somos filho de Deus por algo que fizemos que nos fez merecer isso. Você não é filho de Deus porque você fez algo bom o bastante e agora você merece ser um filho de Deus. Você não é filho de Deus porque por algo que você tenha, pela sua aparência, pelo seu poder aquisitivo, pela sua faculdade. Não. Nós somos filhos de Deus pela graça, pelo amor que Ele nos concedeu. Nós somos filhos de Deus não porque merecemos, mas porque recebemos um presente de Deus. E talvez se você está tendo alguma crise de identidade, você precisa ter uma certeza, que é o que a palavra de Deus diz aqui, ó. De fato, nós somos filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. O adversário muitas vezes quer lançar setas em nossa mente, lançar seta em nosso coração, dizendo que você não fazer o que na igreja, você não merece estar lá. Até isso o adversário quer jogar na nossa mente. Você não merece estar lá, você vai fazer parte do departamento por quê? Você vai servir lá como obreiro na igreja por quê? Você vai lá tocar na igreja, você vai lá sentar com os irmãos, reunir com os irmãos por quê? Você não merece estar lá. E na verdade nós não merecemos mesmo. Na verdade, nós não merecemos, mas é a graça de Deus que nos faz filho. Só é necessário um requisito para você ser filho de Deus. Só precisa de um requisito. Um requisito. Pergunte, que requisito é esse, pastor? Está lá no livro de João, capítulo 1, e o versículo 12. Porque não é qualquer um que é filho de Deus, não, viu? Não é qualquer um que é filho de Deus, não. Você acha que às vezes o pessoal acha assim, todo mundo que está aí no mundo é filho de Deus. Não, precisa de um requisito. Que requisito é esse, Nicole? Lê para a gente, versículo 12, lê até o 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o quê? O receberam, deu-lhes o poder. Ou seja, qual que é o requisito? Você tem que receber ele.
Esse é o único requisito. Você tem que receber ele para você ser filho de Deus. Continua. A saber, aos que creem no seu nome. O que mais você precisa fazer? Crer no nome de Jesus. Ah, todo mundo é filho de Deus? Não, tem requisito. Você tem que receber e tem que crer. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus. O Pai enviou o seu Filho unigênito, Jesus, que é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E para nós sermos filhos, só precisa de um requisito. Você precisa receber e crer em Jesus. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Você crê nisso? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, levanta sua mão e dá um glória a Deus aí. Só se você acredita. Você acredita nisso? Porque às vezes a gente acha assim, não, mas eu preciso merecer algo, eu preciso fazer algo. Não, você precisa crer. E você pode crer nisso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê nisso? Então, se você crê, esse é o requisito. Pois bem, você é filho. Se você crê, você é filho. E às vezes nós achamos que precisamos fazer algo para conquistar Deus. Às vezes nós achamos que precisamos fazer algo para Deus gostar de mim. Eu preciso fazer alguma coisa, que se eu fizer algo, Deus vai gostar. Se eu for todo dia para a igreja, se eu der um dízimo alto, se eu ler a Bíblia inteira, se eu jejuar, é claro que tudo isso são coisas boas, e sim, nós, porque amamos a Deus, nós fazemos isso, mas não é porque fazemos isso que Deus te ama, sabe por quê? Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos fez filho quando nós ainda éramos pecadores. O Verbo, o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou, e agora ele diz para você, você quer ser filho? Então crê em mim. Você quer ser filho? Então crê em Jesus. Então quando nós cremos em Jesus, nós cremos, Senhor, Tu és o meu Salvador, eu creio que o Senhor veio, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o Verbo que se fez carne, então nós somos filhos. E sendo filhos que somos, e de fato somos filhos, você não precisa fazer nada para agradar a Deus. Como assim, pastor? Você está querendo dizer que eu posso viver de qualquer jeito? Presta atenção, meu irmão. Não é isso que eu estou falando, não. Você tem que ter uma vida santa, íntegra, separada para Deus. Mas eu quero dizer que nada que você faça vai fazer Deus te amar mais. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não pode fazer nada para Deus te amar mais. Você não pode fazer nada, não há nada que você faça, porque Deus te ama, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai que te ama. Quer ter uma ideia? Quer ter uma ideia disso? Quantos aqui são pais e têm filhos aqui? Seu filho pode fazer o que for, mas vai ser seu filho. O filho pode fazer o que for, que ele é filho. Você fica bravo com ele, você corrige ele, e se de fato você ama, você vai corrigir, você vai orientar, mas você vai continuar sendo seu filho. Não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Por conta disso, a palavra de Deus vai nos dizer que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Bom, se tem algo que a mãe ela protege ao filho que ela amamenta. Aí a palavra vai dizer, ainda que essa se esqueça, ainda que, por quê? Porque é difícil, mas ainda que essa se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você não, meu irmão. Às vezes parece que Ele se esqueceu, às vezes parece que Ele está longe, mas não, Ele está te vendo, Ele te ama. Por quê? Porque você é filho, você crê no Filho de Deus. Se você crê, você se torna filho. Se você é filho, Ele te ama, e Ele te amou. Ele não esperou você fazer algo, não, Ele não esperou, não. Quando Ele fizer algo, quando Ele começar a vir para a igreja bonitinho, colocar um blazer, aí eu vou amar Ele. Não, quando ela fizer algo, quando eu fizer algo, eu vou amar ela. Não, Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é, e Ele te faz filho. E o adversário, ele detesta isso, e ele quer tirar de nós essa identidade. E é por isso que ele lança muitas setas, às vezes falando, não vai lá não, vai fazer o que lá? Vai fazer o que na igreja? Às vezes em casa mesmo, vou abrir a Bíblia, o adversário coloca na mente, não abre a Bíblia não, para que você vai abrir a Bíblia? Olha como é que você está, para que você vai dobrar seu joelho aqui? Faz isso não. Mas o Pai de amor, Ele te ama, e Ele quer te atrair para perto dEle.
Que haja em nós, irmãos, como o salmista disse, assim como a corça anseia por águas, que a nossa alma tenha sede do Deus vivo. Que nós possamos ter sede de Deus, que nós possamos ter prazer de estar nos braços do nosso Pai, que nós possamos ter, irmãos, que tudo bem, às vezes a gente tem um dia corrido, às vezes tem aquela correria toda, mas que nós possamos ter prazer. Não vejo a hora de ir lá para a igreja, levantar minha mão e dizer, quão grande é o meu Deus. Não vejo a hora de ir lá e louvar, bendizer o nome do Senhor Jesus, porque Ele é meu Pai. Você é filho de Deus, creia nisso. Quem somos? De fato, somos filho de Deus. Você precisa sair daqui com essa convicção. Você precisa sair daqui com essa certeza. E por que nós somos filhos? Porque nós cremos. Não há nada que nós possamos fazer. Se você crê, você é filho de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. E a herança que nos está proposta é um céu, é uma eternidade. É a salvação eterna. Há uma coroa preparada para mim e para você. Então não deixe que as provações, as tribulações, as lutas, as dificuldades, as tentações que às vezes vêm tão forte em nós, nos afaste do nosso Pai Celestial. Não permita que muitas vezes o nosso temperamento nos afaste do propósito. Hoje eu estou triste, não vou cantar. Hoje eu estou bravo, não vou para a igreja. Hoje eu estou cansado, não dá. Hoje eu estou feliz demais, vou sair com a família. Tem gente que não tem um controle emocional. Já viu o camarada camarada que é do mundo? Tudo é motivo para ele beber. Tudo é motivo para ele beber. Se ele está triste, vou beber para ficar alegre. Se ele está alegre, ele bebe para comemorar. Se ele está mais ou menos, ele fala, eu vou beber também, porque eu estou mais ou menos, para ver se melhora. E às vezes, irmãos, a gente como cristão não tem um controle emocional. E às vezes não é na bebida que a gente vai descontar. A gente é crente, a gente não bebe, aí não é na bebida que vai descontar. Aí começa a descontar em tantas outras coisas. Mas, irmão, seja qual for o momento que você tiver, estou triste, estou com o coração acelerado, hoje eu estou desanimado. Tenha certeza, você tem um Pai Celestial que olha por você. Você tem um Pai de amor que entende você. Você tem um Pai que te compreende. E muitas vezes vem à nossa mente que Deus está bravo. Irmão, Deus é um Deus de misericórdia e de graça. Ele quer que você ande certinho, é claro que Ele quer que você controle o seu emocional. Mas mesmo que você perde o seu emocional, Ele continua te amando. Fala, vem cá meu filho, eu te ensino. Vem para perto de mim. Nós somos filhos, você tem um Pai. Você não está órfão, você tem um Pai. Esse Pai Celestial, Ele te compreende. Ele é perfeito. Porque na vida, aqui, todos nós temos um pai. Eu perdi meus pais, minha mãe eu perdi quando eu tinha 14 anos, meu pai quando eu tinha 21 anos. Muito cedo. Mas se tem uma coisa que eu sempre senti dos meus pais, é que eu fui muito amado pelos meus pais. Fui muito amado pelos meus pais. Mas embora, sendo amado pelos meus pais não conheciam Jesus, irmãos, principalmente quando não conhecia Jesus, era cada uma, irmão. Cada coisa que às vezes faziam, e que eu como criança, como adolescente presenciava. E mesmo que eu sentia isso, que eles me amassem muito, mesmo que eu sentia isso, que eu sempre senti um grande amor dos meus pais por mim, mesmo que eu sentia isso, mesmo que eles me amassem, muitas vezes eles não conseguiam agir como deveria agir. Muitas vezes eles não seguiam os conselhos bíblicos. E talvez você também cresceu com seu pai no lar, que talvez tenha te magoado por algum motivo, ou talvez nem te amado tanto, ou talvez você cresceu até sem pai, irmão. Quantas pessoas que pai abandona, quantos homens irresponsáveis e abandonam o filho. E talvez você cresceu com essa dificuldade. Talvez tendo um pai em casa, que por vezes tentando acertar, por ter tido uma educação rude, por ter tido uma educação muito ríspida, talvez também tratou você com rispidez, talvez também tratou você com agressividade. E por algum motivo, seu pai, sua mãe, achando que aquilo fosse te ajudar, mas o homem sem Deus, irmãos, ele é um réu. O homem sem Deus, ele está perdido, irmão. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, irmão,
só a misericórdia. Se não fosse a graça de Deus. E a Bíblia nos retrata de uma situação de um homem que ele era um exímio guerreiro, ele era um excelente músico, ele foi o maior dos salmistas, ele foi o maior rei que Israel teve, mas ele tinha um ponto fraco. Ele não conseguia ir bem na sua casa como pai. Este homem era Davi. Davi, ele foi chamado por Deus, ainda cuidando de ovelhas. Deus fala com Samuel, manda Samuel ir até a casa de Jessé, para ungir Davi como rei. Então, Jessé unge Davi como rei ali na presença dos seus irmãos. E aquela unção não deu para ele uma passagem direta para o trono, muito pelo contrário, aquela unção o faz passar por todo um processo até chegar ao trono. Processo esse que envolve derrubar um gigante, processo esse que envolve ser o músico do rei, processo esse que envolve ser um grande guerreiro, processo esse que levou ele a ser perseguido por Saul, processo esse que levou ele a fugir, e só após a morte de Saul, ele se torna rei de Israel. Mas este homem que venceu tantas batalhas contra gigantes, esse homem que venceu tantas batalhas contra inimigos, esse homem que manuseava tão bem a espada, esse homem que manuseava tão bem a harpa, e quando entrava no tabernáculo, quando entrava para louvar ao Senhor, poucos louvavam como ele. Esse homem que tinha uma visão tão atenta a tudo que se acontecia no reino, esse homem que tinha um coração tão quebrantado, ao ponto de o próprio Deus se referir a ele como um homem segundo o coração de Deus. Esse homem tão diferenciado, ao ponto de colocar em seu coração construir um templo. Templo este que foi construído por Salomão, mas toda a planta, todo o material, todo o planejamento foi ele mesmo que fez. Ele era inteligente, ele era um estrategista, e ele faz todo o planejamento. Salomão, ele só executou o plano, já tinha tudo lá o suficiente, já tinha material, já estava tudo certo, já estava tudo organizado, até a liturgia do culto Davi já deixou, faz assim, faz assim, faz assim. E agora esse homem que ganha tantas batalhas fora do palácio, esse homem que ganha tantas batalhas, é tão estrategista e tem tantos planos, ele perde muitas batalhas dentro do palácio. A principal batalha e mais marcante, uma das mais marcantes em sua vida, é quando ele peca com Betseba, mulher de Urias, que não era para ele fazer aquilo. Como bem conhecemos a história, ele tenta esconder de Deus. O profeta Natã vai até ele e revela que ele havia cometido aquele pecado. E então, ele confessa diante de Deus que cometeu aquele pecado. E Deus olha para Davi e diz: Davi, você está perdoado do seu pecado, porque você se arrependeu, mas você vai sofrer algumas consequências. A espada não vai sair da sua casa. E Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça também. Deus, ele é um pai que ama, mas ele é um pai que ama e que corrige. Afinal de contas, quem ama, corrige. Deus amava Davi, mas Deus, ele nunca tem o culpado por inocente. Davi, sim, era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, embora sendo um homem segundo o coração de Deus, era um homem que no palácio ele não conseguia ganhar muitas batalhas. E ele perde a primeira batalha com Betseba. Agora, como sendo um pai de família, uma das crises que Davi enfrenta é quando Tamar, sua filha, ela sofre um abuso do seu filho Aminon. Tamar, ela era filha de Davi, assim como Aminon, mas de mães diferentes. Davi, ele era um exímio guerreiro fora do palácio, mas muitas coisas que aconteciam dentro do palácio, Davi não conseguia perceber muito bem. A Bíblia nos conta que Aminon, ele estava
tão apaixonado, fissurado pela sua irmã Tamar, que ele começa até a emagrecer. Então, algumas pessoas que estão em volta dele percebem isso, falam: Aminon, por que você está assim? Por que você está desse jeito, Aminon? E Aminon fala que ele está, confessa e fala: eu estou apaixonado pela minha irmã, Tamar, irmã por parte de pai. Então, ele recebe um conselho e fala: faz o seguinte, fala para o seu pai vir aqui, e fala para o seu pai que você está doente, e se você falar para o seu pai que seu pai está doente, seu pai vai vir aqui. E quando ele vir aqui, você pede para Tamar fazer algo. Ele arquiteta isso. E perceba que Davi, um homem estrategista, um homem que... Irmão, Davi era tão estrategista, irmão, que ele tinha... Você consegue imaginar que ele fez uma planta de um templo, ele organizou tudo, deixou tudo certinho? Só que ele não conseguiu perceber que o seu filho não estava bem. E agora, dentro da sua casa, ele começa a perder diversas batalhas. Mesmo sendo um pai que amava seus filhos, mesmo sendo um pai que amava, ele não conseguiu proteger os seus filhos. E agora, quando ele chega até Aminon conta para ele, fala: pai, eu estou muito doente, eu estou muito mal. E Davi fala para ele: por quê, filho? Fala: mas pai, eu sei como eu vou melhorar. Então ele pergunta: como? O rei Davi. E ele diz: pede para Tamar. Se Tamar fizer um guisado, se Tamar fizer uma comida para mim, aí a comida que Tamar fizer, essa eu vou comer e aí eu vou ficar bem. Sabe o que Davi fez, irmão? Davi falou: tá bom, eu vou mandar Tamar fazer isso. Perceba que outras pessoas foram até Aminon e perceberam: Aminon, você não está bem. Outras pessoas foram até Aminon e perceberam: Aminon, tem alguma coisa errada com você. E Aminon vai lá e confessa, mas Davi deixa passar batido. Percebe que Davi é ele mesmo quem envia Tamar para Aminon? E ele fala: vai lá, Tamar, cozinha algo e leva lá para o seu irmão. Davi não fez isso de má vontade. Davi amava o seu filho, amava os seus filhos. Mas Davi, ele estava perdendo algumas batalhas dentro de casa, mesmo como pai. Ele não conseguia controlar aquilo. Sabe o que acontece? Então Davi, ele manda Tamar para Aminon. E Aminon, ao receber Tamar em sua casa, ele pede para que todos saiam. E ele abusa de sua irmã. Ele comete um estupro contra a sua própria irmã. Não sendo o bastante, Aminon, após fazer isso, ele que estava fissurado pela sua irmã Tamar, agora ele fica enojado por ela e manda ela sair de perto. E a própria Tamar fala: não, você fez isso, você me obrigou a fazer, você abusou de mim, então pede para o meu pai, para que você case comigo. Ele fala: não, não quero. E ele dispensa ela, manda ela embora. A Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo disso, sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi ficou muito irado. E sabe qual que é o problema, muitas vezes? É que às vezes nós ficamos muito irados, ficamos nervosos, mas não fazemos o que precisamos fazer. A ira não resolve nada. Já viu pessoas que têm crise de nervosismo? Pessoas que têm crise, aí começa a chutar as coisas, mas não resolve nada. Davi ficou assim, ele ficou irado, ele ficou muito nervoso. Mas sabe o que ele fez com Aminon? Nada. Sabe o que ele fez com Tamar? Nada. Davi amava Tamar, claro que Davi amava Aminon, afinal toda essa situação o deixou enfurecido. Davi amava os seus filhos, mas ele não tinha uma atitude necessária como pai. Ele era um pai omisso, ao ponto que agora Absalão, que é irmão de Tamar, irmão de pai e mãe, ele recebe Tamar na sua casa e consola Tamar. Esse papel era o papel de Davi, esse papel era o papel do pai, mas o irmão toma para si esse papel. A Bíblia diz que Absalão não falou nem mal nem bem de Aminon, ele não falou nada. Passa-se 2 anos, Absalão resolve dar uma festa em sua casa, e quando Absalão vai fazer uma festa em sua casa, ele manda chamar todos os seus irmãos, e manda chamar também Davi. E aí Davi, irmãos, ele diz para Absalão: Absalão, eu não vou na sua festa não, sabe por quê? Porque eu não quero ser pesado para você. Que desculpa, mais esfarrapada, né, irmão? Davi, ele não queria confrontar, Davi, ele não queria, imagina o clima que não estaria. Absalão, Aminon, e Davi fala: quer saber, eu não vou não. Omitir não resolve o problema, irmão.
ficar irado, ter crise de nervosismo, chutar o cachorro, não vai resolver nada, irmão. Tem coisa que você precisa sentar e resolver. Ignorar o problema também não vai resolver, irmão. Deixa pra lá, eu não vou falar nada, não, porque se eu falar, eu sou o rei Davi, se eu for lá e falar que esse Aminon, pegar esse Absalão aí, que eu sei que esse Absalão não está dando bem com o Aminon, se eu for lá, nem vou para não... Já conheceu alguém assim? Será que às vezes é assim? Eu nem vou fazer nada. E aí depois tem crise de nervosismo, não faz... Às vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito, irmão. Conversar quando precisa conversar. Mas Davi fala, sabe o quê? Não quero ser pesado. Que desculpa, irmão. Seus filhos eram tudo rico, Davi é rico, agora vai falar que não quer ir na festa porque não quer ser pesado? Conta outra, Davi. Você não quer confrontar. E sabe o que Absalão faz, então? Faz assim, Davi, faz o seguinte, manda Aminon lá para a festa, Davi. E sabe o que Davi faz? Pode deixar que eu vou mandar Aminon para lá. Da mesma forma que foi Davi quem pediu para Tamar e levar o prato para Aminon, da mesma forma Davi é quem fala para Aminon, Aminon, vai lá na festa que seu irmão Absalão está dando. Ei, irmão, será que Davi, sendo alguém tão estrategista, sendo alguém tão inteligente, irmão, Davi era estrategista, irmão. Bom, Davi era tão estrategista, pensa comigo, quando ele peca com Betseba, o que ele faz? Tem uma brilhante ideia. Vou chamar aqui Urias, vou dar um vinho aqui para ele, nós vai tomar uma, e depois eu vou falar para ele lá na sua casa. Davi era estrategista. Davi, ele sabia, irmão, das coisas. Ele não era inocente. Mas agora, quando o seu filho Absalão fala, manda lá aquele irmão que abusou da minha irmã lá para a minha festa, sabe o que Davi fala? Tá bom, pode ir lá. E sabe o que acontece quando Aminon vai lá? Absalão manda que seus soldados matem Aminon. Chega o recado na casa de Davi, que Absalão matou Aminon. Sabe o que Davi fez mais uma vez? Nada. Como pai, ele se omite mais uma vez. Mais uma vez ele fica irado, mais uma vez ele fica nervoso, mas ele não faz nada. Davi ganha muitas batalhas fora do palácio. Mas dentro do palácio foram travadas as batalhas mais difíceis da vida de Davi. Muitas vezes as batalhas mais difíceis não estão fora de casa. Às vezes as batalhas mais difíceis é dentro de casa que a gente enfrenta. Porque às vezes a gente mostrar lá fora que a gente é crente. Às vezes vocês me veem aqui, o pastor Osmar, é fácil aqui. É lá em casa que meus filhos precisam ver e falar, meu pai é um pastor. Porque aqui na igreja é fácil. Eu venho, eu pego o microfone, eu coloco uma gravata no domingo, irmão. Quem vai falar que não é crente? Pega uma Bíblia, coloco debaixo do braço, põe uma gravata. Irmão. Quem vai falar que não é crente? Todo mundo vai falar, é crente. Aqui é fácil. Fora do palácio, muitas vezes as batalhas são mais fáceis. Mas é dentro do palácio que às vezes é mais complicado. É dentro do palácio que às vezes nós vamos tomar algumas atitudes. Sabe por quê? Porque às vezes fora do palácio, eu pego a espada, eu pego a funda, eu giro, dou na testa do gigante, corto a cabeça dele e vão para cima. Eu sou Davi, mas dentro do palácio não dá para cortar a cabeça. Dentro do palácio, às vezes, não é com espada que você vai agir. Dentro do palácio é de outra forma. Dentro de casa é de outra forma. Às vezes a forma que nós trabalhamos dentro de casa, e é lá que Davi travou as suas maiores batalhas. E lá que Davi teve as suas maiores derrotas. Derrota essa que parece que Davi está sempre envolvido. Ele manda Aminon, Absalão mata Aminon. E agora Davi, então, dentro do seu palácio, fica irado, mas não faz mais nada. Absalão, então, foge. Ele vai para a cidade do seu avô. Passados-se 3 anos, se não me falha a memória. Absalão volta. E quando Absalão volta, Davi, ele não queria ver Absalão. Ele permitiu que Absalão voltasse, mas ele não queria ver Absalão. A Bíblia diz que ele fica 2 anos sem falar com Absalão. Davi era um excelente rei, mas como pai ele não ia bem. Passado 2 anos, Absalão quer de qualquer forma falar com o rei, E ele incendeia os campos de Joabe. E aí Joabe fala, Absalão, você está doido? Fala, não, eu estou fazendo isso aí porque você tem que chamar meu pai, eu quero falar com meu pai. Então, Joabe fala com Davi e organiza esse encontro. O escritor
de 2 Samuel, ele é bem enfático em dizer que quando Davi vê Absalão, você consegue imaginar seu filho, depois de ter feito tudo isso, ter de alguma forma tentado honrar a sua filha, a sua irmã, depois de ter fugido, depois de ter voltado para casa. A Bíblia diz que Davi, ele dá um beijo em Absalão, mas ele não lhe profere nenhuma palavra. Ele não lhe profere nenhuma palavra. Pais e mães que aqui estão, você precisa orar pelo seu filho, é claro que você precisa orar. Mas tem coisa que você vai precisar conversar, você precisa sentar, falar com ele, dar presente, dar beijo, trazer para perto. Se não tiver diálogo, não vai resolver. Sabe o que aconteceu com Absalão depois desse beijo? Ficou mais irado ainda. E agora então ele resolve armar uma rebelião contra o seu próprio pai. Então ele fica na porta da cidade, e todas as pessoas que chegavam para compartilhar com o rei, ele começava a falar: não, mas porque o rei está muito ocupado, vem cá, eu posso ajudar. Absalão era um homem muito bonito, a Bíblia diz que ele era um dos mais belos de Israel, e Absalão um homem muito bonito, com seus cabelos longos, muito alto, o filho do rei, o príncipe, o forte Absalão, conquistou e cativou muitas pessoas, ao ponto de que agora Absalão, o príncipe de Israel, Absalão, o filho de Davi, ele tenta armar uma emboscada para o seu pai, ao ponto de querer matar o seu próprio pai. Absalão então reúne mais da metade do exército, mais da metade do povo. Absalão conquista. Até mesmo Aitofel, que era o principal conselheiro de Davi, agora passa para o lado de Absalão e começa a lhe dar alguns conselhos. E Absalão tem a brilhante ideia: vamos lá, vamos armar um plano e nós vamos matar somente meu pai. E quando nós matarmos Davi, todo o exército que serve Davi passará a nos servir e nós tomaremos conta de tudo. Observe que um pai que ama tanto o seu filho, um pai que dá presente aos seus filhos, um pai que sempre passa a mão na cabeça dos filhos, olha o que ele cria. Davi era um pai que amava, que passava a mão na cabeça, que não exortava. E às vezes você acha que você está amando quando você deixa fazer o que quer. Às vezes você acha que você está cuidando. Davi deixou fazer o que queria. Olha o que ele criou. O seu próprio filho arma uma rebelião contra ele. Ao ponto de que o próprio rei Davi agora sai fugido do palácio. O próprio rei Davi sai fugido do palácio. Mas Davi amava seus filhos. Davi amava Absalão. Agora então, quando Davi sai fugido do palácio, Absalão saindo atrás dele, e aquela perseguição. A Bíblia diz que Absalão, o seu cabelo fica preso em uma árvore, seus cabelos longos ficam presos em uma árvore, ele fica preso na árvore. Então agora Joabe vai até Absalão e corta a sua cabeça. E sabe o que acontece quando Davi tem a notícia de que Absalão, seu filho morreu? 2 Samuel, capítulo 18, e o versículo 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu a sola que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. A Bíblia diz que então Absalão ele começa a chorar alto. A Bíblia diz que Absalão ele começa a andar gritando e dizendo: Absalão, meu filho, quem dera eu morresse no seu lugar. Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. O desejo de Davi, como pai, era morrer no lugar do filho. Davi, ele estava disposto a abrir mão do trono. Oh, tudo bem, olha o que Davi está falando: eu morreria e você poderia ser rei. Absalão, eu te amo tanto, Absalão, que eu morreria no seu lugar, mesmo você sendo um rebelde, mesmo você sendo alguém que tentou tomar o trono, eu como rei, morreria em seu lugar. Você está entendendo? Você está entendendo o que Davi está desejando? Só que Davi era um homem mau, Davi foi um pai omisso, e Davi não podia dar a vida pelo seu próprio filho. Davi ele não podia quitar a dívida do seu próprio filho. O desejo de Davi, do rei Davi, era deixar o seu trono e morrer no lugar do seu rebelde filho Absalão.
do seu rebelde filho, do assassino filho Absalão, do homem mau Absalão, daquele que tramou tomar o trono do seu próprio pai Absalão. Davi, o rei Davi, queria morrer pelo traidor. O rei Davi queria morrer pelo seu filho, ao ponto de chorar, e andar chorando e dizendo: meu filho Absalão, quem me dera tivesse morrido no seu lugar. Mas o pai que Davi era, falho, que errou muitas vezes, que errou com Tamar, que errou com Aminon, que errou com Absalão, ele não pôde dar a vida pelo seu filho, ele não pôde quitar a dívida do seu filho. Mas agora, irmãos, na cruz do Calvário, o rei Jesus, ele não só desejou, mas ele assim o fez. O rei Jesus, ele pôde entregar a vida pelo traidor. O rei Jesus, ele pôde entregar a vida pelo usurpador, que era eu e que era você. O rei Jesus pôde atirar a sua cruz, descer do seu trono que está nos céus, habitar entre nós, tomar a cruz em nosso lugar, e por amor de mim e de você, por amor de filhos que somos pecadores, quando nós ainda éramos pecadores, ele morreu por nós. O que Davi não pôde fazer por Absalão, o que Davi não pôde fazer por Israel, Jesus pôde fazer por mim, por você e pela humanidade. Jesus é o Rei dos Reis, que deixou o seu trono, habitou entre nós e subiu uma cruz do madeiro e permitiu que fosse colocada uma coroa de espinho em sua cabeça, pregos em suas mãos, e lá na cruz ele disse: Tetelestai, está consumado. Jesus morreu por amor de mim, por amor de você. Sabe para quê? Para que nós nos tornássemos filhos. Talvez você teve um pai que foi omisso como Davi. Talvez seu pai te tratou mal. Talvez seu pai tenha feito tantas coisas, tocado em você como não deveria, falado coisas para você que não deveria, agido com você como deveria. Talvez o seu pai natural aqui te abandonou, e talvez você nem conheceu o seu pai. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode conhecer Jesus. Ele é o Pai perfeito, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Talvez você pode ter perdido seu pai muito cedo e não tido uma presença, uma figura paterna. Talvez você teve um pai agressivo que te bateu, que te xingou. Talvez você teve um pai que foi ruim com você. Talvez você teve um pai que talvez te conduziu para lugares maus. Talvez você teve um pai omisso, um pai que, irmãos, que corroborou para você tomar más decisões. Mas eu quero dizer, você tem um Pai celestial, um Pai de amor que te ama. Este Pai é perfeito, e Ele sim pode dar a vida para nos salvar. Ele sim nos ama ao ponto de se entregar na cruz por nós, e é por isso que nós somos filhos, e de fato somos filhos de Deus. Se coloque de pé. Romanos capítulo 5. Vamos ler alguns versículos aqui. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Davi desejou morrer pelo seu filho, mas não pôde. Mas Jesus não só desejou, mas Ele tomou o nosso lugar. Sabe para quê? Romanos capítulo 5, versículo 8. Lê, irmã Nicole. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. E o versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Você pode glorificar a Deus por isso? E eu não sou mais escravo do medo. O que nós somos? Eu sou filho de Deus. E eu
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Dá para ir do início? De nascer, Ele me encontrou. Isso. Me cercou com uma canção que me libertou, dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declare isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido Foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te chamou. meu nome. Aleluia. Me chamou. Nós temos um Pai, nós nascemos de novo. De novo nasci. Esse Pai celestial é o nosso Deus, nós somos filhos. Sua família. Ele nos comprou com o teu sangue. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Creia nisso, igreja, creia nisso. Ele te resgatou. Me resgatou e agora posso cantar. O que somos? Eu sou Filho de Deus. Abriu o mar. abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. O que somos? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e ore a Deus comigo, Senhor Jesus. Pai, nós oramos a Ti nesta noite, Senhor. Como igreja, mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti. Oh, Pai, quantos aqui, Senhor, neste lugar, talvez, ó Senhor, não tiveram um pai presente. Talvez, Pai, tiveram problemas familiares, problema com os pais, Senhor. Quantos, ó Pai, talvez tiveram, Senhor Deus, de uma criação ríspida, dura. Ah, Senhor Jesus, mas nós pedimos a Ti, Senhor, trabalhe em nossos corações. Trata o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Pai, para entendermos, ó Senhor, que o Senhor nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Que o Senhor é quem molda os nossos corações e que nós somos uma nova criatura. Que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Ah, Senhor, se talvez, ó Pai, há traumas, ó Senhor, familiares, traumas, ó Senhor Deus, ó Pai, que tem gerado ansiedade, depressão, Senhor, nós queremos lançar sobre Ti a ansiedade, lançar sobre Ti, Senhor, todas as nossas dores e temores, pedindo, Senhor, faz em nós um coração novo. Oh Senhor, tira todo medo, Senhor, que nós possamos confiar em Ti verdadeiramente, tendo a certeza que de fato somos filhos de Deus, tendo a convicção, Senhor,
Senhor, pois cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, cremos na tua palavra, Senhor. Então somos filhos de Deus. Trabalha nos nossos corações, trabalha, Senhor, na nossa mente, trabalha no interior dos seus filhos. Oh Jesus, vem com cura, libertando, Senhor, sarando e curando, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Cura, liberta, trabalha, que a nossa confiança, Senhor, esteja em Ti, o nosso Abba, Pai, que a nossa confiança esteja em Ti, nosso paizinho, que a nossa confiança esteja em Ti, num Pai de amor, num Pai que nos compreende, num Pai que perdoa, num Pai que restaura, num Pai que nunca abandona, num Pai que nunca nos deixa, num Pai que nos perdoa, que mesmo quando erramos e chegamos com o coração quebrantado, Ele nos trata, Ele coloca sandália nova nos pés, Ele coloca anel no dedo, vestes novas. Pai celestial, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, que a nossa identidade de filho, seta alguma possa tirar, que a nossa identidade de filho, oh Deus, que a armadilha nenhuma de Satanás venha, Senhor, nos prender. Somos filho de Deus, nós cremos, ó Pai, e é por isso que nós nos reunimos neste lugar, e a Ti rendemos glória, louvor a Ti, Senhor, confiamos em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Convido aqui o pastor.